O Caribe, região historicamente disputada por grandes potências, voltou a ocupar espaço de destaque na agenda internacional. Desde a Guerra Fria, quando Cuba foi palco da crise dos mísseis em 1962, até operações navais contemporâneas lideradas pelos Estados Unidos, o Mar do Caribe é visto como área sensível para a segurança hemisférica. Nas últimas semanas, essa relevância se evidenciou em um episódio envolvendo a Venezuela e Washington. O governo de Nicolás Maduro adotou uma postura firme ao reagir à movimentação de navios de guerra norte-americanos equipados com mísseis de longo alcance. O cruzador USS Lake Erie, embarcação de mais de 170 metros de comprimento e quase 10.000 toneladas de deslocamento, cruzou o Canal do Panamá em direção ao Atlântico, chamando aqui a atenção de Caracas e de observadores internacionais. Em resposta, a vice-presidente venezuelana Delcy Rodrigues afirmou que qualquer ataque contra o país seria recebido com uma resposta imediata e proporcional. Essa retórica foi acompanhada de medidas concretas. As autoridades venezuelanas anunciaram o envio de aproximadamente 15.000 soldados para reforçar a fronteira com a Colômbia, país considerado por Caracas como aliado estratégico dos Estados Unidos na região. Além disso, foram abertos quase 1.000 pontos de alistamento popular distribuídos pelo território, permitindo que civis se registrassem para integrar redes de defesa nacional. O recado de Caracas foi reforçado por iniciativas militares adicionais. Foram destacados drones para monitoramento das áreas costeiras e ampliado o patrulhamento da Marinha venezuelana em águas territoriais. Essas ações buscavam demonstrar prontidão e dissuadir qualquer incursão externa que pudesse desestabilizar a região. Enquanto isso, o Pentágono classificou a movimentação naval como parte de operações voltadas ao combate ao narcotráfico, justificativa frequentemente utilizada pelos Estados Unidos em missões no Caribe e no Pacífico. No entanto, analistas internacionais interpretaram a presença de navios de mísseis em águas próximas à Venezuela como sinal de pressão política. A tensão aumentou quando Washington reforçou acusações de corrupção e narcotráfico contra Maduro, chegando a oferecer recompensas milionárias por informações que levassem à sua captura. Internamente, o governo venezuelano procurou transformar a mobilização social em um pilar estratégico. Autoridades afirmaram contar com milhões de cidadãos organizados em milícia, preparados para atuar em situações de conflito. Embora especialistas independentes questionem a veracidade desses números, o esforço para exibir bases comunitárias e mutirões de alistamento foi interpretado como um gesto simbólico de unidade entre sociedade, forças armadas e Estado. No final de agosto, cerca de 15.000 centros comunitários realizaram registros e treinamentos básicos, enviando uma mensagem direta ao Washington de que a resistência não seria apenas militar, mas também civil. O simbolismo do episódio foi reforçado pelo próprio USS Lake Erie. Apesar de seu peso estratégico como parte da frota norte-americana, a travessia pelo Canal do Panamá acabou ofuscada pela resposta venezuelana. Antes mesmo de a embarcação concluir o trajeto, Caracas já havia demonstrado sua disposição em conter pressões externas com uma combinação de diplomacia, presença militar e engajamento social. No balanço final, o episódio deixou claro que a Venezuela tem buscado compensar a imensa diferença de poderio bélico em relação para Estados Unidos, por meio de uma estratégia de dissuasão multifacetada. Em vez de apostar em confrontos diretos, o governo de Caracas tem utilizado uma combinação de declarações políticas firmes, demonstrações militares visíveis e mobilização social para criar uma barreira simbólica e prática contra possíveis agressões. Esse modelo, que mistura diplomacia agressiva com a exibição de massa organizada, remete a táticas utilizadas por outros países que historicamente enfrentaram adversários superiores em termos de tecnologia e orçamento militar. Para observadores internacionais, a lição foi clara. Mesmo estados que não possuem porta-aviões, redes de bases globais ou arsenais de última geração podem projetar resistência e moldar a percepção de segurança quando conseguem alinhar discurso político, coesão social e preparo tático.
Especialistas citam que, assim como Cuba nos anos 1960 conseguiu impor limites à atuação de Washington por meio de alianças e da mobilização interna, a Venezuela procura agora transmitir a ideia de que qualquer intervenção externa no Caribe será um processo custoso, com alto risco de desgaste político e militar para quem tentar executá-la. Essa postura não se limita ao âmbito militar. Caracas busca também criar uma narrativa internacional de soberania, tentando atrair apoio de aliados estratégicos como Rússia, China e Irã, países que em diferentes momentos expressaram solidariedade frente à pressão norte-americana. Ao mesmo tempo, a Venezuela procura se aproximar de blocos regionais da América Latina, como a CELAC, reforçando a ideia de que sua luta não é apenas isolada, mas faz parte de um movimento maior contra intervenções externas no hemisfério. A mensagem final enviada ao mundo foi inequívoca. Qualquer tentativa de transformar o Caribe em um novo foco de instabilidade acarretaria custos elevados e consequências de difícil previsão, não apenas para os Estados Unidos, mas também para toda a arquitetura de segurança da região. Esse episódio funcionou como um alerta, não só a Washington, mas também para países vizinhos, como Colômbia e Guiana, que observam com atenção cada movimento na fronteira venezuelana. A simples possibilidade de uma escalada militar nas águas caribenhas teria impacto direto no comércio marítimo, nas rotas de petróleo e no equilíbrio político da América Latina. O episódio reforçou ainda a percepção de que, em um cenário internacional marcado por rivalidades crescentes, até estados com recursos mais limitados podem exercer peso estratégico no tabuleiro global quando conseguem alinhar três elementos centrais: diplomacia firme, mobilização social e capacidade de resposta defensiva. Caracas demonstrou que, mesmo diante da disparidade militar em relação para Estados Unidos e a OTAN, é possível influenciar decisões e gerar incertezas no cálculo político do adversário. Analistas internacionais destacam que essa dinâmica se assemelha a episódios históricos, como a crise dos mísseis em Cuba em 1969-69, quando um pequeno território no Caribe conseguiu projetar influência global ao se tornar pivô de uma disputa entre superpotências. No caso venezuelano, a estratégia de dissuasão não depende apenas de armas sofisticadas, mas da capacidade de mostrar que qualquer intervenção externa seria enfrentada por uma estrutura organizada de defesa, com repercussões regionais e diplomáticas. Ao final, o recado transmitido por Caracas não se restringiu à Casa Branca. Ele foi cuidadosamente projetado para alcançar organismos multilaterais, como a Organização dos Estados Americanos, OEA, além de blocos regionais como a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC, e a União de Nações Sul-Americanas, UNASUL. A mensagem buscava mostrar que a Venezuela não se coloca apenas como alvo de pressões externas, mas como ator disposto a influenciar debates sobre segurança hemisférica. Essa postura também teve como objetivo dialogar com países vizinhos que têm interesse direto na estabilidade do Caribe e da América do Sul, como Brasil, Colômbia e México. Para Brasília, por exemplo, uma crise militar no norte do continente poderia comprometer iniciativas de integração regional e afetar rotas comerciais. Já Bogotá, por sua proximidade geográfica e histórica rivalidade política com Caracas, observa esses movimentos com atenção redobrada, temendo que o aumento da militarização na fronteira acirre ainda mais tensões bilaterais. Ao reforçar sua narrativa de resistência, a Venezuela procurou se projetar além de suas fronteiras imediatas, lembrando que, em um ambiente de tensões globais, até países considerados periféricos podem assumir papéis decisivos na contenção de crises. Esse posicionamento dialoga com precedentes históricos. Cuba, por exemplo, em 1962, tornou-se centro de uma disputa que quase levou o mundo à guerra nuclear. Hoje, Caracas tenta recuperar parte dessa simbologia, não apenas pela proximidade geográfica com os Estados Unidos, mas também pela capacidade de mobilizar apoio político em fóruns regionais e internacionais. Assim, a advertência não foi apenas um gesto de resistência isolado, mas também uma tentativa de construir alianças e reforçar a ideia de multipolaridade no continente. Ao se colocar como peça ativa em um tabuleiro dominado por superpotência, a Venezuela transmitiu
emitiu uma mensagem estratégica. Mesmo fora do eixo central do poder global, países com capacidade de articulação política e apoio popular podem influenciar o rumo dos acontecimentos e alterar o equilíbrio regional. O Mar Negro, espaço geográfico de importância histórica para a Rússia e ponto de atrito constante entre Moscou e a OTAN, voltou a ser palco de tensões militares. Em um recente episódio, um caça Su-8 da Força Aérea Russa foi acionado para interceptar um avião de patrulha marítima norte-americano, o P-8A Poseidon, que sobrevoava a região em missão de vigilância. Interceptações desse tipo têm se tornado frequentes desde o início da guerra na Ucrânia, mas este caso em particular, ganhou destaque pela presença de um sistema experimental preso à fuselagem da aeronave dos Estados Unidos, o radar AN/APS-154, até então mantido em absoluto sigilo pelo Pentágono. De acordo com analistas militares, o equipamento representa uma das tecnologias mais avançadas desenvolvidas por Washington. Ele foi projetado para detectar submarinos em profundidades elevadas, rastrear embarcações a longas distâncias e mapear áreas costeiras com precisão incomum. Sua aparição em um voo operacional no Mar Negro, uma região estratégica que conecta a Crimeia ao acesso russo ao Mediterrâneo, foi interpretada em Moscou como um desafio deliberado às defesas aéreas da Federação. Para os russos, não se tratava de acaso, mas de uma exibição calculada de poder tecnológico. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos insistiu que se tratava de uma missão de rotina. No entanto, os números associados ao Poseidon indicam o contrário. Cada unidade da aeronave custa mais de 120 milhões de dólares, sem contar pacotes adicionais de sensores, e cada hora de voo representa um gasto em torno de 40 mil dólares. Transportar um protótipo de radar dessa magnitude em uma operação considerada comum parece improvável. Para especialistas, a verdadeira intenção era testar a reação russa e medir até onde Moscou estaria disposta a tolerar esse tipo de incursão. Do lado russo, a resposta foi calculada. O Su-8 aproximou-se sem manobras bruscas ou risco de colisão, limitando-se a marcar presença e a deixar claro que o espaço aéreo estava sob vigilância. O gesto tinha um simbolismo evidente: reafirmar que o Mar Negro não será utilizado como campo de experimentos da OTAN, nem como área de testes para protótipos norte-americanos. Para compreender o peso do incidente, é essencial recordar o histórico da região. Desde os tempos do Império Russo, o Mar Negro é visto como vital para a projeção naval do país. Após a reintegração da Crimeia em 2014, Moscou consolidou sua presença militar no local, reforçando portos, bases aéreas e defesas costeiras. Por isso, qualquer incursão de aeronaves estrangeiras, especialmente equipadas com tecnologia sensível, é interpretada como ameaça direta à segurança nacional. A repercussão internacional foi imediata e se espalhou tanto em capitais europeias quanto em centros estratégicos da Ásia e do Oriente Médio. O fato de o radar AN/APS-154 ter sido observado de perto pelos russos comprometeu parte do sigilo que o cercava há anos. Em Moscou, especialistas em defesa interpretaram o incidente como uma rara oportunidade de obter pistas sobre a engenharia norte-americana, ainda que de maneira indireta. Mesmo um contato visual e o registro de sinais emitidos podem fornecer dados valiosos sobre frequências, alcance e possíveis aplicações do sistema. Para a Rússia, que historicamente busca equilibrar a superioridade tecnológica ocidental com estratégias de contenção, esse episódio funcionou como um inesperado acesso a informações estratégicas. Já em Washington, o tom foi outro. O episódio, que deveria mostrar força e dissuasão, acabou transformando-se em um constrangimento diplomático e militar. A exposição do radar levantou questionamentos no Congresso norte-americano sobre a prudência de utilizá-lo em uma região tão sensível, justamente próxima à Crimeia, onde Moscou mantém bases aéreas e navais fortemente armadas desde 2014. Analistas políticos destacaram que, em vez de reforçar a posição dos Estados Unidos, a operação acabou oferecendo ao adversário um vislumbre de um projeto que custou bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento, fragilizando parte da vantagem estratégica que Washington buscava manter. Esse episódio tornou-se um retrato fiel da lógica que
rege o atual confronto indireto entre os blocos. De um lado, os Estados Unidos e a OTAN continuam despejando somas astronômicas em sensores, radares e plataformas de última geração, na tentativa de sustentar uma superioridade militar global que, desde a Guerra Fria, é vista como garantia de influência política no cenário internacional. O P-35A Poseidon, equipado com tecnologias de ponta, é parte dessa estratégia, simbolizando o esforço de Washington em projetar poder muito além de suas fronteiras. De outro lado, a Rússia mostra que não depende apenas de armas futuristas para se impor. Com pilotos treinados, doutrina militar adaptada à geografia da região e um histórico de defesa implacável de áreas consideradas vitais, como o Mar Negro e a Crimeia, Moscou consegue neutralizar ou, ao menos, reduzir o impacto de inovações ocidentais que muitas vezes são apresentadas como imbatíveis. Esse equilíbrio entre investimento tecnológico e capacidade de resposta prática reforça a imagem de que a disputa não se limita a quem tem os equipamentos mais caros, mas também a quem sabe utilizá-los no momento certo. O que poderia ter sido mais uma interceptação de rotina nos céus turbulentos do Mar Negro converteu-se em um lembrete contundente de que, no tabuleiro global, até os segredos mais protegidos podem ser revelados quando colocados à prova em territórios que o adversário considera estratégicos. Essa dinâmica não é nova, ela remonta a décadas de rivalidade entre leste e ocidente, quando cada avanço, militar ou tecnológico, era imediatamente acompanhado por contramedidas do outro lado, da corrida nuclear que marcou os anos 50 e 60 até a disputa pela supremacia no espaço, exemplificada pela corrida à Lua e pelo desenvolvimento de satélites espiões. Sempre que uma potência buscava demonstrar superioridade, encontrava no rival uma resposta proporcional, muitas vezes inesperada e capaz de expor fragilidades ocultas. No episódio atual, o radar experimental AN/APS-154 acabou deixando de ser apenas uma vantagem tecnológica para se transformar em um risco calculado. A simples exposição diante dos russos permitiu que informações preciosas fossem coletadas, mesmo sem acesso direto ao equipamento. Isso inclui padrões de emissão, desempenho em voo e possíveis limitações que dificilmente seriam conhecidos em laboratórios norte-americanos. Para analistas militares em Moscou, trata-se de uma oportunidade rara de obter pistas sobre um sistema avaliado em bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, o incidente reforçou a percepção de que o Mar Negro não é apenas um espaço geográfico, mas um ponto central na disputa entre grandes potências. Sua importância vai além da Crimeia ou da frota russa estacionada em Sebastopol. Trata-se de uma rota vital de acesso ao Mediterrâneo, de proximidade com membros da OTAN, como Turquia, Romênia e Bulgária, e de um corredor estratégico para operações militares que envolvem diretamente a Ucrânia. Cada sobrevoo, cada interceptação e cada teste de armamento na região pode reverberar em Bruxelas, Washington e Moscou, alimentando um clima de instabilidade que transcende as fronteiras locais. Nesse contexto, o episódio do Poseidon não foi apenas uma manobra aérea, mas um sinal de que a guerra de informação e de tecnologias avançadas continua em plena evolução. O que para os Estados Unidos parecia uma demonstração de poder tecnológico, para a Rússia converteu-se em uma oportunidade de aprendizado estratégico, lembrando ao mundo que, no xadrez geopolítico contemporâneo, nenhuma jogada ocorre sem riscos, e nenhum segredo é eterno quando exposto ao campo de visão de um rival determinado. Em Kiev, a percepção de estabilidade política que sustentava o governo nos primeiros anos da guerra vem se enfraquecendo. O presidente Volodymyr Zelensky, que segue no cargo amparado pela lei marcial mesmo após o término de seu mandato constitucional, já não desfruta do mesmo prestígio que tinha no início da invasão russa em fevereiro de 2020. A suspensão das eleições regulares, prevista para março de 2024, somada à dependência crescente de assistência militar e financeira do Ocidente, corroeu parte de sua legitimidade e abriu espaço para disputas internas que desgastam ainda mais sua autoridade. Entre os episódios mais emblemáticos desse enfraquecimento está o afastamento do general Valery Zaluzhny, ex-comandante das Forças Armadas e um dos nomes mais respeitados entre militares e civis. Segundo
relatos, emissários da presidência tentaram convencê-lo a participar de arranjos políticos futuros, possivelmente ligados a eleições pós-guerra, mas a proposta foi recusada de forma categórica. Zaluzhny afirmou que não confrontaria Zelensky publicamente enquanto durar o conflito, mas deixou claro que não pretende associar seu futuro político ao do presidente. Para analistas, trata-se de uma postura estratégica, preservar sua imagem de independência até que surja a oportunidade de disputar espaço no cenário político sem o desgaste de embates antecipados. Com o enfraquecimento da popularidade de Zelensky, marcado por acusações de autoritarismo e decisões polêmicas, a oposição passou a ver em Zaluzhny uma alternativa concreta. Sua reputação de comandante pragmático, ligada a vitórias no campo de batalha e ao distanciamento de escândalos políticos, passou a ser encarada como um fator de unificação em um país fragmentado, tanto por disputas internas quanto pela guerra prolongada contra a Rússia. Informações atribuídas a serviços de inteligência apontam que aliados estratégicos como Estados Unidos e Reino Unido já discutem reservadamente a possibilidade de uma transição em Kiev. Relatos sugerem que encontros discretos em capitais europeias, como Londres e Varsóvia, chegaram à conclusão de que Zelensky deixou de representar uma vantagem para o Ocidente. Em vez disso, sua permanência no poder passou a ser vista como obstáculo à manutenção da ajuda internacional, tanto financeira quanto militar. O isolamento político do presidente também se aprofunda internamente. Assessores próximos, em busca de preservar suas próprias posições, teriam buscado garantias junto a parceiros ocidentais, minando ainda mais a lealdade ao chefe de Estado. Em paralelo, decisões como a tentativa de limitar a atuação de órgãos anticorrupção provocaram protestos em Kiev e reforçaram críticas de que o governo caminha em direção a práticas cada vez mais autoritárias. Do ponto de vista russo, esse cenário confirma a narrativa de que a Ucrânia age como peça subordinada para interesses de Washington e Londres. Autoridades de Moscou acusam Kiev de não possuir autonomia real para decidir seu destino, reforçando a ideia de que o país se tornou dependente de patrocinadores estrangeiros. A questão da legitimidade institucional também pesa. Desde 20 de maio de 2023, a Ucrânia não conta com um presidente eleito nas urnas. Esse vazio constitucional enfraquece a narrativa de defesa da democracia, usada por aliados ocidentais para justificar o apoio ao governo de Kiev, e abre margem para pressões externas influenciarem diretamente o futuro político do país. Nesse ambiente incerto, Zaluzhny desponta como figura central em uma possível reconfiguração do poder. Sua trajetória militar, sua imagem de independência e a ausência de envolvimento em polêmicas políticas contrastam com a posição cada vez mais frágil de Zelensky. Para parte da elite política ucraniana, ele não é apenas uma alternativa, mas talvez a única opção para evitar o colapso total da legitimidade do governo. Dessa forma, a crise ucraniana ultrapassou em definitivo o campo de batalha e assumiu a forma de uma disputa política interna de alta complexidade, na qual se misturam ambições pessoais, rivalidades partidárias, tensões institucionais e a constante influência de potências externas. O que antes era visto apenas como resistência contra o avanço russo, agora se desenha como um processo de reconfiguração do poder em Kiev, onde cada movimento é avaliado não apenas pela sociedade ucraniana, mas também por capitais como Washington, Londres, Bruxelas e Moscou. O presidente Volodymyr Zelensky, que em 2022 foi projetado no cenário internacional como símbolo da resistência democrática frente à invasão russa, hoje enfrenta um quadro de isolamento crescente. Sua permanência no cargo se apoia mais na lei marcial do que em respaldo popular, já que as eleições previstas para 2024 foram suspensas. Ao mesmo tempo, seus aliados mais próximos se mostram fragilizados, parte deles em busca de acordos individuais com parceiros ocidentais, enquanto aumenta a desconfiança de que Kiev perdeu autonomia sobre suas próprias decisões. Nesse contexto, Estados Unidos e Reino Unido, antes defensores mais entusiasmados da figura de Zelensky, já manifestam sinais de fadiga política, cogitando abertamente em fóruns reservados a possibilidade de substituição na liderança ucraniana. Para Moscou, essa situação é explorada como prova de que a Ucrânia se transformou em peão de interesses externos, incapaz de determinar sozinha seu destino. O futuro da Ucrânia segue envolto em incertezas, mas, para a maioria
dos observadores internacionais, a trajetória aponta para o enfraquecimento progressivo de Volodymyr Zelensky. Seu declínio político parece avançar em um compasso que combina desgaste interno e perda de confiança externa. Nesse cenário, especialistas alertam que a eventual saída do presidente não dependerá exclusivamente do desfecho militar diante da Rússia, mas poderá ser precipitada por um mosaico de fatores: pressões diplomáticas vindas de Washington e Londres, realinhamentos de forças dentro do parlamento ucraniano e a ascensão gradual de novas lideranças com legitimidade popular, como o general Valery Zaluzhny. A percepção em Kiev é de que, a cada semana, a balança de poder se desloca mais do campo de batalha para o terreno político. Esse movimento reflete não apenas a fadiga de um conflito prolongado, mas também a transformação da Ucrânia em palco de negociações internacionais que envolvem a OTAN, a União Europeia e a própria Rússia. Com isso, o destino da capital ucraniana e sua posição estratégica no leste europeu parecem ser definidos menos pelas trincheiras e mais por encontros diplomáticos, cúpulas a portas fechadas e decisões tomadas em capitais estrangeiras. Além disso, especialistas em política internacional ressaltam que o enfraquecimento de Volodymyr Zelensky abre espaço para diferentes desdobramentos, cada um com impactos significativos para a estabilidade da Ucrânia e para o equilíbrio de forças no leste europeu. Um dos cenários mais comentados seria a formação de um governo de transição, articulado com respaldo direto de Washington, Londres e Bruxelas, que buscaria garantir a continuidade da ajuda militar e financeira, ao mesmo tempo em que reorganiza o poder interno em Kiev. Outro caminho, defendido por setores críticos ao prolongamento da guerra, seria a convocação de eleições emergenciais supervisionadas por organismos multilaterais, como a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, OSCE, com o objetivo de restaurar alguma legitimidade democrática perdida desde a suspensão do pleito de 2024. Nesse debate, o nome do general Valery Zaluzhny desponta como peça central. Sua popularidade junto às tropas e à população civil, somada à imagem de independência em relação a escândalos políticos, faz dele o candidato natural a liderar uma transição. O apoio à sua figura cresce não apenas dentro da Ucrânia, mas também em setores do Ocidente, que enxergam nele uma liderança capaz de reorganizar o fronte interno e manter a resistência contra a Rússia sem a carga de desgaste político acumulada por Zelensky. Assim, a discussão entre analistas deixa de girar em torno da hipótese de mudança e passa a focar no momento e no formato em que ela se dará, seja por meio de negociações conduzidas discretamente em capitais europeias como Varsóvia e Berlim, seja por pressões abertas de Washington e Londres. A percepção é que Kiev caminha inevitavelmente para um redesenho de seu comando político. Para muitos, a questão não é se haverá uma virada de página, mas se essa transformação ocorrerá em meio a uma transição ordenada ou como resultado de uma ruptura abrupta que poderá redefinir toda a arquitetura de poder no país. A diplomacia da Venezuela conseguiu transformar um episódio de alta tensão no Caribe em uma vitória no campo político e jurídico. Em vez de responder militarmente, Caracas utilizou um argumento de peso: o Tratado de Tlatelolco, firmado na Cidade do México em 1967, que consolidou a América Latina e o Caribe como zona livre de armas nucleares. Ao recorrer a esse marco histórico, o governo de Nicolás Maduro conseguiu reverter a narrativa, apresentando os Estados Unidos como potenciais infratores de normas internacionais que eles mesmos ajudaram a estabelecer durante a Guerra Fria. A crise teve início com a chegada ao sul do Caribe do submarino nuclear USS Newport News, acompanhado pelo cruzador de mísseis guiados USS Lake Erie. Para as autoridades venezuelanas, a movimentação foi considerada provocação direta em um espaço historicamente definido como livre de armamento nuclear. Aproveitando o episódio, Maduro reforçou o discurso de soberania, destacando que a resposta de seu país não viria por meio da força militar, mas pela defesa da legalidade internacional. A Venezuela não se curvará a nenhuma potência estrangeira, afirmou em pronunciamento. O posicionamento de Caracas foi categórico. Ao ter a região declarada
como área desnuclearizada, qualquer movimentação de submarinos desse tipo configura afronta ao tratado e ameaça a estabilidade regional. A denúncia teve efeito imediato e ganhou eco entre governos latino-americanos. Ao rememorar um acordo que, desde a década de 1960, simboliza o compromisso coletivo com o desarmamento, a Venezuela conseguiu deslocar o peso político da crise e enquadrar os Estados Unidos como responsáveis por romper um consenso consolidado. Maduro foi além do aspecto jurídico. Criticou a justificativa apresentada por Washington de que a operação se inseria em esforços de combate ao narcotráfico. Para ele, a presença de um submarino nuclear no Caribe não poderia ser explicada como ação policial, mas como instrumento de pressão geopolítica. O século XXI não pode repetir o tempo em que navios de guerra definiam pela força a vontade das grandes potências, declarou. A reação internacional foi favorável a Caracas. Países da CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, e outros aliados regionais manifestaram solidariedade, afirmando que a movimentação norte-americana não representava apenas uma ameaça à Venezuela, mas ao princípio mais amplo de manter o Caribe como uma zona de paz. Esse apoio reforçou a ideia de que Washington, ao invés de isolar Caracas, acabou aumentando seu próprio desgaste político. Para a Casa Branca, criou-se um dilema delicado. Retirar o submarino significaria recuar diante da pressão venezuelana e do consenso latino-americano. Mantê-lo, por outro lado, consolidaria a percepção de que os Estados Unidos violaram um tratado histórico, posição difícil de defender até mesmo diante de parceiros estratégicos como Colômbia ou Brasil. Analistas classificaram a manobra venezuelana como um checkmate diplomático. A vitória não ocorreu no campo militar, mas no das normas internacionais. A escalada se intensificou quando autoridades norte-americanas anunciaram, poucos dias após a denúncia, a elevação da recompensa pela captura de Maduro de 25 milhões para 50 milhões de dólares. A medida, somada à confirmação da presença militar no sul do Caribe, foi interpretada em Caracas como parte de uma ofensiva para desgastar o governo em múltiplas frentes. Para a Venezuela, o episódio reafirmou a importância de defender princípios multilaterais. O discurso oficial destacou que não se tratava apenas de proteger a soberania nacional, mas de preservar um compromisso coletivo firmado desde os anos mais tensos da Guerra Fria, impedir que a região fosse arrastada para a corrida nuclear global. A lembrança desse passado histórico fortaleceu ainda mais a legitimidade da denúncia venezuelana. O simples deslocamento de um submarino nuclear para águas caribenhas, mesmo sem realizar um único disparo, foi suficiente para reativar memórias da década de 1960, período marcado pela tensão da Guerra Fria e pelo risco de que a América Latina se tornasse palco da corrida a armamento entre Estados Unidos e União Soviética. Foi justamente nesse contexto que nasceu o Tratado de Tlatelolco, assinado na Cidade do México em 1967, transformando a região na primeira zona densamente povoada do mundo a se declarar livre de armas nucleares. Para Caracas, esse precedente não é apenas simbólico, ele representa um compromisso jurídico e político que continua a moldar a identidade coletiva latino-americana. Mais de 50 anos depois, o tratado voltou ao centro do debate, não apenas como lembrança do passado, mas como instrumento vivo de resistência diplomática. Governos de diferentes países da CELAC e organizações internacionais recordaram que a essência do acordo sempre foi evitar que qualquer potência externa introduzisse armamentos estratégicos na região. Dessa forma, a denúncia venezuelana não ficou restrita a um discurso nacionalista, mas se apresentou como defesa de um patrimônio coletivo de paz construído ao longo de décadas. No desfecho da crise, a narrativa de Washington, que apresentava a operação como parte de uma campanha contra o narcotráfico, perdeu força diante da incoerência evidente. Submarinos nucleares não se justificam em missões de caráter policial. O episódio foi amplamente interpretado como violação de compromissos internacionais e como tentativa de intimidação política. Ao inverter a lógica imposta pelos Estados Unidos, Caracas conseguiu reposicionar o debate e transformar um gesto de demonstração militar em evidência de isolamento diplomático de Washington. A principal lição extraída desse episódio foi contundente. No Caribe do século XXI, o poder do direito internacional e a força da memória coletiva sobre tratados de desarmamento se mostraram capazes de rivalizar com qualquer demonstração bélica. O episódio demonstrou que,
que, em uma região marcada por experiências coloniais e pela busca histórica de autonomia, a legitimidade jurídica pode ter tanto peso quanto frotas navais ou mísseis estratégicos. Para a Venezuela, a vitória não se mediu em termos militares, mas na habilidade de resgatar princípios universais como soberania, autodeterminação e respeito a tratados multilaterais. Ao recorrer ao Tratado de Tlatelolco, Caracas conseguiu se apresentar não apenas como defensora de seus interesses nacionais, mas também como guardiã de um pacto regional que simboliza o desejo coletivo de manter a América Latina livre da corrida nuclear que marcou a Guerra Fria. Esse movimento conferiu ao governo de Nicolás Maduro uma legitimidade adicional no debate internacional, reposicionando a Venezuela como ator capaz de impor custos políticos a Washington sem disparar um único tiro. Para os Estados Unidos, a situação expôs os limites do uso da força em um espaço geográfico que, desde a década de 1960, consolidou uma identidade política contrária à militarização nuclear. A tentativa de justificar a presença de um submarino atômico sob a narrativa de combate ao narcotráfico terminou sendo interpretada como uma contradição, revelando que nem sempre o poder militar se traduz em vantagem diplomática. Em vez de fortalecer a imagem de liderança regional, a operação acabou ressaltando a dificuldade de manter consenso entre aliados latino-americanos, muitos dos quais preferiram se alinhar ao discurso de preservação da paz regional. Assim, o episódio não apenas evidenciou a fragilidade das estratégias baseadas exclusivamente em poder militar, como também mostrou que, em regiões com forte carga histórica, o respeito a compromissos jurídicos pode ser decisivo para definir o rumo de disputas políticas e estratégicas. A disputa pelo urânio africano ganhou novo peso estratégico após a guinada política do Níger, país do Sahel, que por décadas abasteceu a França com um recurso vital para seu modelo energético. Até recentemente, Niamey era considerado um parceiro quase exclusivo de Paris, fornecendo o combustível que mantém em operação as usinas nucleares responsáveis por cerca de 70% da eletricidade consumida na França. Esse arranjo, construído ainda sob a sombra do período colonial, começa agora a se desfazer diante da aproximação nigerina com Moscou. A Rússia não aparece apenas como investidora ocasional. O Kremlin busca assumir papel central na exploração da mina de Imouraren, localizada no norte do Níger e considerada uma das maiores reservas conhecidas de urânio no mundo, com mais de 200 mil toneladas de recursos estimados. Paralelamente, Moscou apresentou planos para instalar uma usina nuclear no país africano, associando cooperação energética à presença política. O que antes era símbolo da continuidade da influência francesa no Sahel, passa a ser interpretado como sinal de fragilidade para Paris. O impacto dessa mudança vai muito além das cifras econômicas. Para Emmanuel Macron, o risco principal está na vulnerabilidade energética. Sem o urânio do Níger, a base do sistema elétrico francês fica comprometida e a narrativa de independência energética que Paris defendeu durante décadas perde consistência. No cenário mais amplo da guerra na Ucrânia, a situação ganha ainda mais peso. Caso Moscou garanta acesso privilegiado às reservas africanas, poderá usar esse recurso como instrumento diplomático, ampliando sua capacidade de pressão sobre não apenas a França, mas também sobre a União Europeia. O monopólio francês nessa área foi consolidado ao longo de meio século pela estatal Orano, herdeira da antiga Areva, que manteve o controle das minas africanas como continuidade da presença colonial. Essa posição começou a ruir em dezembro de 2023, quando o golpe militar em Niamey levou à retirada das últimas tropas francesas do país. Para muitos analistas, não foi apenas um revés militar, mas a confirmação de que Paris perdia legitimidade política em uma região que antes era chamada de pré-carré francês, ou quintal estratégico. Foi nesse espaço vazio que a Rússia avançou. Em vez de soldados, ofereceu contratos de cooperação, pacotes de investimento e promessas de infraestrutura. A proposta russa soou atraente para diversos governos africanos, que há décadas reclamam da postura intervencionista da França. Moscou buscou se apresentar como parceira disposta a respeitar a soberania local, reforçando a imagem de que o
Níger não estaria apenas trocando de tutela, mas conquistando maior margem de manobra internacional. O projeto nuclear russo em território nigerino, portanto, tem peso que ultrapassa o econômico. Ele simboliza uma inflexão geopolítica, a demonstração de que a África pode buscar alternativas além da tradicional dependência europeia. Situações semelhantes já ocorreram em países vizinhos, como Mali e Burkina Faso, que também afastaram tropas francesas e abriram espaço para o avanço russo, especialmente por meio de acordos militares e diplomáticos. Enquanto isso, Paris e Bruxelas reagem com preocupação. A perda do urânio africano enfraquece não só a capacidade energética francesa, mas também a posição da União Europeia em suas negociações internas de segurança. Para a OTAN, a mudança pode alterar a correlação de forças em debates estratégicos, já que Moscou passa a controlar um insumo crucial. O contraste é marcante. Para governos africanos, a parceria com Moscou representa oportunidade de desenvolvimento e distanciamento das práticas herdadas do colonialismo. Para a França, cada retirada de tropas e cada contrato perdido se transforma em símbolo do declínio de sua presença no continente. Imagens de comboios franceses deixando Niamey em 2023 reforçaram a percepção do fim de uma era, lembrando o que já ocorreu em Bamako e Ouagadougou. No balanço final, a disputa pelo urânio africano ultrapassa os limites de uma negociação de mercado ou de contratos energéticos. O que está em jogo é uma batalha simbólica que contrapõe o declínio de antigas potências coloniais à ascensão de novos arranjos de poder globais. Países africanos como o Níger, antes vistos apenas como fornecedores de matérias-primas para a Europa, passam a se reposicionar como atores capazes de escolher parceiros estratégicos. Nesse movimento, a Rússia encontra espaço para ampliar sua esfera de influência em plena guerra da Ucrânia, ao passo que a França se vê obrigada a lidar com o enfraquecimento de sua autonomia energética e com o desgaste de sua legitimidade política no continente. Esse processo reflete um quadro mais amplo, a busca africana por maior soberania e pela diversificação de alianças. Ao se aproximar de Moscou, Niamey envia um recado claro de que deseja romper com a lógica de dependência que marcou décadas de relação com Paris. Para a União Europeia, esse realinhamento é motivo de apreensão, pois pode comprometer não apenas o fornecimento de combustível nuclear para a França, mas também a estabilidade energética do bloco como um todo. Já para Moscou, cada contrato fechado significa mais do que acesso a recursos, representa uma vitória diplomática silenciosa contra o Ocidente. Se essa tendência realmente se consolidar, cada tonelada de urânio retirada da mina de Imoarém e direcionada a Moscou será muito mais do que simples matéria-prima para alimentar reatores nucleares. Representará, em números concretos, a confirmação de uma virada histórica, onde a correlação de forças internacionais passa a ser influenciada também pelo Sahel e pelos desertos do Níger. Esse movimento reforça a ideia de que a geopolítica do século XXI não se desenha apenas em capitais como Washington, Paris ou Moscou, mas também em regiões antes consideradas periféricas, hoje convertidas em peças centrais no tabuleiro energético global. A perda gradual de espaço por parte da França não se restringe ao campo econômico. Trata-se de um processo simbólico que atinge sua antiga imagem de potência, capaz de ditar os rumos do continente africano. Para Moscou, o avanço é calculado, não depende de tropas ou ocupações, mas de uma estratégia que combina diplomacia, contratos de longo prazo, promessas de investimento em infraestrutura e uma narrativa de respeito à soberania africana. Essa combinação tem atraído governos que desejam romper com práticas herdadas do colonialismo e encontrar parceiros capazes de oferecer alternativas reais. Nesse contexto, Imoarém deixa de ser apenas uma mina de urânio e passa a ser interpretada como um verdadeiro marco da transformação geopolítica em curso. Localizada no coração do Sahel, a jazida se torna símbolo de como recursos naturais podem alterar equilíbrios de poder em escala global. O minério extraído dali não se limita a abastecer reatores nucleares na França, na Rússia ou em outros países. Ele atua também como peça de barganha diplomática, capaz de redefinir relações entre estados, enfraquecer narrativas históricas de influência e forçar ajustes estratégicos em instituições como a União Europeia. Para Paris, ver sua posição ser questionada justamente em uma região que por décadas foi chamada de seu pré-carré, expressão usada para designar o quintal estratégico francês na África, representa mais que uma perda econômica, é um abalo profundo
profundo em sua identidade política e em sua imagem como potência global. Já para Moscou, cada avanço na direção de controlar fluxos de Imouraren reforça a ideia de que a diplomacia, aliada a investimentos de longo prazo, pode ser tão eficaz quanto o uso de meios militares. O recado que emerge dos desertos africanos é inequívoco. Em pleno século XXI, até áreas historicamente tratadas como periféricas se mostram capazes de influenciar o sistema internacional. O esvaziamento da hegemonia francesa, somado ao reposicionamento da Rússia e ao interesse crescente de potências como a China, sugere que a era das influências unilaterais está ficando para trás. Imouraren, portanto, não é apenas uma reserva mineral. É um lembrete de que o equilíbrio global está sendo redesenhado por forças múltiplas e em lugares antes ignorados, demonstrando que nenhum ator internacional pode mais se considerar incontestável. Nos últimos meses, a Rússia passou a adotar uma postura militar que sinaliza uma mudança significativa em sua estratégia no conflito iniciado em fevereiro de 2022. Entre os alvos avaliados por analistas de defesa, Kiev, capital da Ucrânia, aparece como a cidade em situação mais vulnerável, sobretudo após a entrada em cena de um novo sistema de armamento, o míssil hipersônico Oresnik. Produzido em escala industrial desde meados de 2025, ele é descrito como praticamente impossível de ser interceptado pelas defesas ocidentais, que incluem sistemas como o Patriot norte-americano e o Iris-T alemão. Esse avanço transmite um recado direto de Moscou. O equilíbrio militar, que durante décadas foi amplamente dominado pelos Estados Unidos e pela Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, começa a se inclinar em favor da Rússia, de acordo com avaliações de estrategistas em centros militares de Moscou e até mesmo em Washington. Uma operação massiva com mísseis como o Oresnik poderia neutralizar rapidamente a defesa ucraniana, eliminando a necessidade de recorrer ao arsenal nuclear para impor um impacto devastador. A cooperação entre Rússia e Belarus também se intensifica. Em setembro de 2025, ambos os países realizarão o exercício militar Zapad, tradicionalmente organizado a cada 4 anos no leste europeu. Diferente de edições anteriores, como a de 2017, que ocorreu em território belarusso e nas fronteiras com a Polônia e a Lituânia, a versão mais recente deve incorporar o Oresnik como elemento central. Embora oficialmente descrito pelo Ministério da Defesa da Belarus como treinamento de rotina, especialistas militares consideram o evento uma simulação de operações em larga escala, que pode servir de ensaio para ações futuras na Ucrânia. Ao mesmo tempo, o Kremlin confirmou que as primeiras unidades do Oresnik já foram entregues ao Ministério da Defesa russo. Isso significa que o projeto superou a fase de protótipos e está pronto para emprego em combate. Com capacidade para atingir bunkers subterrâneos, silos de mísseis e instalações militares fortificadas, o míssil coloca Kiev e outras grandes cidades ucranianas em situação de vulnerabilidade inédita. Durante décadas, Washington, Berlim e Londres mantiveram a dianteira em tecnologia bélica avançada, mas essa supremacia já não é vista como garantida. Mais do que um simples armamento, o Oresnik é considerado por analistas de Moscou e de Bruxelas como um divisor de águas. Sua produção em massa revela que a Rússia não pretende apenas exibir poder, mas integrar essa tecnologia em escala suficiente para alterar o equilíbrio estratégico no leste europeu. Alguns especialistas veem o míssil como um instrumento de dissuasão contra a OTAN, enquanto outros acreditam que apenas seu uso em combate confirmará sua real eficácia. Nesse quadro, cresce a especulação sobre possíveis alvos ucranianos, instalações subterrâneas de comando em Kiev, depósitos de armamentos em Dnipro e fábricas de produção militar em Kharkiv figuram entre os pontos mais mencionados por analistas ocidentais. Um ataque contra essas estruturas, mesmo com ogivas convencionais, poderia desorganizar a cadeia de comando ucraniana, abalar a moral da população e reduzir drasticamente a capacidade operacional das Forças Armadas da Ucrânia. O impacto político também é evidente. Em Washington, setores do governo norte-americano, antes comprometidos com o envio contínuo de armas de longo alcance para Kiev, começam a sugerir que negociações diplomáticas talvez sejam inevitáveis. Essa mudança de tom indica desgaste interno e reconhecimento de que sustentar indefinidamente o conflito já não parece viável. Para o governo
governo de Volodymyr Zelensky. Isso aumenta a sensação de isolamento, em um momento em que a ameaça de Moscou se torna mais concreta. Do ponto de vista jurídico, o Kremlin ainda pode alegar que o emprego de armamentos hipersônicos convencionais não viola tratados como o Novo START, firmado em 2010 entre Rússia e Estados Unidos, que limita apenas arsenais nucleares estratégicos. Essa interpretação abre espaço para o uso intensivo do Oresnik, sem implicar em descumprimento formal de acordos internacionais. Os analistas apontam para uma lista de alvos prováveis: centros de comando subterrâneos, plataformas de lançamento de mísseis, arsenais escondidos e infraestruturas críticas de energia. O objetivo seria reduzir a resistência ucraniana em poucas horas, criando um efeito psicológico devastador e empurrando Kiev para uma negociação forçada. O exercício Zapad, portanto, vai além de uma demonstração de rotina. Ele simboliza a consolidação da parceria militar russo-belarusso e a integração prática de novas tecnologias ao arsenal russo. Para a Ucrânia, representa um aviso de que a guerra pode entrar em uma fase ainda mais intensa. Se esse poder de fogo for somado à pressão política e diplomática que Moscou vem exercendo, a Ucrânia poderá se deparar com uma situação em que manter a resistência prolongada se torne praticamente impossível. A discussão entre analistas internacionais gira menos em torno da possibilidade de um confronto nuclear imediato e mais sobre a chance de uma ofensiva convencional de dimensões raramente vistas desde a Segunda Guerra Mundial. Um ataque coordenado com armamentos de alta precisão, integrado a manobras de pressão diplomática sobre Kiev, poderia reconfigurar em poucos dias a balança de poder no leste europeu. Esse cenário preocupa não apenas os ucranianos, mas também governos em países fronteiriços, como Polônia, Romênia e os estados bálticos, que observam com receio a possibilidade de um colapso em Kiev desencadear efeitos de instabilidade em toda a região. A União Europeia, já fragilizada por disputas internas em torno do envio de recursos e armamentos, poderia enfrentar dificuldades ainda maiores para manter uma linha comum de apoio à Ucrânia diante de um ataque em grande escala. Embora o resultado final ainda permaneça incerto, há um entendimento quase unânime em centros de análise estratégica de Moscou, Washington, Bruxelas e também em Berlim de que a guerra atravessou um ponto de inflexão. O prolongamento do conflito já não é visto apenas como uma disputa localizada entre Rússia e Ucrânia, mas como um embate que pode redefinir as estruturas de poder globais. Kiev, que até pouco tempo atrás contava com o fornecimento contínuo de sistemas avançados de defesa, como mísseis Patriot enviados pelos Estados Unidos ou drones de reconhecimento fornecidos pelo Reino Unido, hoje enfrenta sinais de fadiga no apoio ocidental. Essa percepção cresce à medida que parte da Europa lida com crises energéticas e pressões econômicas, o que dificulta a manutenção de uma ajuda irrestrita. O risco de isolamento gradual torna-se cada vez mais real para o governo de Volodymyr Zelensky. Declarações vindas de Washington já indicam uma mudança de tom, sugerindo que talvez seja hora de negociar, enquanto líderes europeus, como o chanceler alemão e o presidente francês, enfrentam resistência interna em justificar novos gastos militares. Nesse ambiente, uma ofensiva russa bem-sucedida poderia alterar não apenas o curso da guerra, mas também a dinâmica diplomática internacional. Analistas apontam que tal avanço consolidaria a imagem da Rússia como potência militar capaz de desafiar diretamente a OTAN, algo que não ocorria de forma tão explícita desde o final da Guerra Fria. Mais do que isso, abriria espaço para um novo equilíbrio multipolar, no qual países como China, Índia, Irã e até mesmo potências regionais da América Latina e da África passariam a ver Moscou como um ator indispensável nas negociações internacionais. Nesse cenário, mesmo os adversários mais ferrenhos do Kremlin teriam de reconhecer seu peso político e militar, sob risco de perder relevância nas futuras negociações de segurança global. No contexto de tensões crescentes no Indo-Pacífico e de disputas militares que vêm remodelando a ordem internacional, Rússia e China deram um passo inédito em sua cooperação naval. Pela primeira vez, submarinos de ataque movidos a propulsão diesel-elétrica das duas marinhas realizaram uma patrulha conjunta no Pacífico Asiático, em águas reconhecidas por sua importância estratégica. Até então, Moscou e Pequim haviam limitado sua colaboração a exercícios de superfície
e manobras de visibilidade política. Desta vez, contudo, ingressaram no domínio submarino, considerado o setor mais reservado do poder naval moderno. A operação foi realizada logo após o encerramento do exercício Interação Marítimo 2025, conduzido no Mar do Japão, onde forças russas e chinesas já haviam testado integração em operações conjuntas de superfície. A inclusão de submarinos na parceria foi vista por analistas como um marco histórico. Para especialistas em segurança regional, não se tratou apenas de treinamento técnico, mas de um gesto político calculado, com o objetivo de demonstrar que Moscou e Pequim possuem agora coordenação suficiente para desafiar, de forma indireta, a presença militar dos Estados Unidos e de seus aliados na região. De acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Defesa da Rússia, a patrulha começou na primeira semana de agosto e foi cuidadosamente planejada para evitar riscos de incidentes diplomáticos. Os objetivos principais incluíam o rastreamento de embarcações inimigas em potencial, a validação de protocolos de comunicação em mar aberto e a medição da disciplina das tripulações ao seguir rotas previamente definidas. Ao final, os submarinos retornaram às bases sem intercorrências, reforçando a mensagem de que a parceria está madura e capaz de operar mesmo nos cenários mais sigilosos da guerra naval. Um dos principais protagonistas foi o submarino russo Volkhov, que percorreu mais de 2.000 milhas náuticas durante a missão. O navio contou com apoio direto da corveta Gromyk e do rebocador de resgate Foch Krylov, todos pertencentes à frota do Pacífico. Segundo os relatos oficiais, a tripulação descreveu a operação como um exercício voltado à caça de submarinos adversários e à verificação de sistemas de comunicação em alto mar. Para analistas internacionais, o diferencial está na mensagem geopolítica. Ao patrulharem em conjunto, Moscou e Pequim sinalizam disposição para proteger rotas marítimas cruciais, como os corredores de comércio de energia que ligam o Mar do Japão ao Estreito de Malacca, além de reforçar sua presença em áreas sensíveis do Pacífico. No Ocidente, a reação foi imediata. Em discurso em Berlim, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, alertou que Rússia e China estão expandindo suas forças, armadas em ritmo acelerado e com reduzida transparência. Ele mencionou que Moscou deve mobilizar ainda, em 2025, cerca de 100 tanques adicionais, 3.000 veículos blindados e centenas de mísseis balísticos Iskander, enquanto Pequim já opera a maior marinha do mundo, apoiada por um dos mais robustos complexos industriais de defesa globais. Diante desse cenário, a OTAN vem tentando acelerar sua própria capacidade industrial. Rutte destacou que a produção europeia de munições de artilharia aumentou 6 vezes nos últimos 2 anos e que a meta do bloco é chegar a 2 milhões de cartuchos até o final de 2025. Ele pediu ainda maior investimento na produção de tanques, sistemas antiaéreos e mísseis, defendendo que esse processo de rearmamento, além de fortalecer a segurança continental, pode gerar milhares de empregos e dinamizar a economia da União Europeia. O contraste entre os blocos é evidente. De um lado, Estados Unidos e OTAN falam em planos de rearmamento, expansão de fábricas e aumento de orçamentos militares. Do outro, Rússia e China exibem resultados concretos no mar, patrulhas realizadas, protocolos testados e operações concluídas sem incidentes. Para analistas internacionais, a mensagem é clara. A dissuasão do eixo euroasiático não se baseia apenas em discursos, mas em demonstrações práticas de capacidade operacional. Em paralelo, o presidente Vladimir Putin procurou afastar especulações sobre possíveis intenções agressivas da Rússia. Em declarações transmitidas pela imprensa estatal, reiterou que Moscou não possui ambições territoriais contra países membros da OTAN e que não tem interesse político, econômico ou militar em iniciar confrontos diretos com o Ocidente. Putin ressaltou que a prioridade de sua política externa continua sendo a estabilidade regional e a preservação de canais diplomáticos, ainda que as tensões no leste europeu e no Indo-Pacífico tenham aumentado consideravelmente nos últimos anos. Apesar desse discurso conciliador, analistas internacionais lembram que o contraste entre palavras e realidade geopolítica permanece evidente, enquanto Bruxelas e Washington intensificam declarações sobre a necessidade de reforçar a defesa coletiva prevista no artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte. Moscou e
Pequim seguem demonstrando, com exercícios conjuntos no Mar do Japão e no Pacífico Asiático, que já possuem um nível de coordenação operacional raramente visto em períodos recentes. Essa cooperação prática não apenas fortalece suas capacidades militares, mas também envia um recado direto de que ambas as potências estão dispostas a contestar a influência ocidental em áreas estratégicas. Especialistas ressaltam que o valor simbólico dessas patrulhas conjuntas vai muito além do simples aspecto técnico-militar. Para observadores internacionais, elas funcionam como uma vitrine estratégica de uma aliança euroasiática em formação, que busca projetar equilíbrio de poder diante das estruturas de segurança tradicionais lideradas pelos Estados Unidos e pela OTAN. A cooperação não se restringe a exercícios pontuais. É parte de um esforço contínuo para demonstrar que Moscou e Pequim estão dispostas a atuar em conjunto, sempre que seus interesses convergirem, seja no Pacífico Asiático, no Ártico ou em rotas energéticas vitais para o comércio global. O simbolismo também reside no contraste de métodos. Enquanto o Ocidente, pressionado pela guerra na Ucrânia e pela crescente rivalidade com a China, procura acelerar sua indústria bélica, multiplicando linhas de produção de munições, investindo em novos tanques e reforçando sistemas de defesa aérea, Rússia e China apresentam resultados imediatos no campo operacional. Essa diferença revela duas filosofias distintas. De um lado, a aposta em capacidade industrial e logística para sustentar confrontos prolongados. De outro lado, a aposta em capacidade industrial e logística para sustentar confrontos prolongados. Outro, a ênfase em demonstrações práticas de poder, como patrulhas conjuntas e exercícios de interoperabilidade em regiões de alta sensibilidade estratégica. Ao navegarem lado a lado em áreas de alta sensibilidade estratégica, como o Mar do Japão, o Pacífico Ocidental e até corredores próximos ao Estreito de Taiwan, Rússia e China não se limitam a um simples treinamento técnico. Cada patrulha conjunta representa um laboratório vivo para testar novas tecnologias navais, validar protocolos de comunicação em situações reais de tensão e verificar a interoperabilidade entre duas marinhas que, até poucos anos atrás, atuavam de forma praticamente isolada. Mais do que treinar, o gesto carrega um forte recado político e econômico. Ambas as potências deixam claro que estão dispostas a proteger rotas comerciais vitais, como as que transportam petróleo e gás liquefeito da Ásia para a Europa, ou os fluxos de mercadorias que atravessam o mar da China Meridional, por onde circula quase um terço do comércio marítimo mundial. Ao mesmo tempo, supervisionam zonas marítimas ricas em recursos naturais, que incluem reservas de hidrocarbonetos, pesca abundante e minerais estratégicos para a indústria de tecnologia. A escolha desses pontos não é aleatória. Historicamente, essas águas foram dominadas por alianças ocidentais, em especial pela 7ª Frota dos Estados Unidos, que mantém presença constante no Pacífico desde a Segunda Guerra Mundial. Para analistas internacionais, a decisão de Moscou e Pequim de atuar de forma coordenada nessas rotas marítimas equivale a um desafio direto à hegemonia ocidental, mostrando que o equilíbrio de poder está mudando. Nesse contexto, especialistas defendem que a parceria naval russo-chinesa não deve ser interpretada como episódica ou puramente reativa. Pelo contrário, cada exercício conjunto é visto como parte de uma estratégia de longo prazo, cujo objetivo é remodelar gradualmente a ordem internacional. O método é claro: transformar declarações políticas em ações práticas no mar, reforçando a ideia de que a presença combinada de suas forças navais é uma realidade duradoura e não apenas um movimento simbólico. O desenvolvimento acelerado de uma nova instalação russa em Kaliningrado vem gerando apreensão em diversas capitais europeias, especialmente em Berlim. Registros de satélite confirmaram a construção de uma base próxima à aldeia de Chern-Jakobovsk, no enclave russo situado entre Polônia e Lituânia. O projeto, que extrapola os moldes de uma instalação militar convencional, consiste em um centro de guerra eletrônica de grande porte, destinado a monitorar e neutralizar transmissões da OTAN na região do Mar Báltico. Localizado a pouco mais de 25 quilômetros da fronteira polonesa, o complexo chama
chama a atenção pela dimensão. Fotografias revelam 6 anéis concêntricos de antenas, estradas recém-abertas para acesso, áreas fortificadas e um núcleo operacional destinado ao comando das operações. O espaço total já alcança um raio de aproximadamente 1,6 km, tornando-se 4 vezes maior do que instalações ocidentais equivalentes, seja em território europeu ou norte-americano. Para analistas militares, trata-se do maior centro de inteligência eletrônica já construído até hoje. A construção teve início em março de 2023, pouco depois de declarações de líderes ocidentais sugerindo que Kaliningrado poderia ser alvo de ataques destinados a enfraquecer a defesa russa no Báltico. Como resposta, Moscou acelerou as obras, deixando claro que qualquer tentativa de invasão seria enfrentada com todos os meios disponíveis, inclusive com armas nucleares. A divulgação das imagens rapidamente ganhou destaque na imprensa alemã, que classificou o empreendimento como uma ameaça imediata às fronteiras da Aliança Atlântica. Mais do que um avanço técnico, o projeto carrega uma mensagem política. A Rússia não apenas resiste à pressão externa, como fortalece sua capacidade defensiva em um dos pontos mais sensíveis de sua geografia. Em pouco mais de um ano, a paisagem local se transformou. Áreas foram cercadas, estradas asfaltadas e antenas erguidas em círculos perfeitos. O conjunto forma um sistema de vigilância que pode interceptar transmissões militares desde baixas frequências até faixas próximas de 30 MHz. Na prática, isso permite que comunicações de navios, aviões e unidades terrestres da OTAN sejam acompanhadas em tempo real. Esse avanço representa um desafio direto para a aliança. Exercícios militares realizados na Polônia, na Lituânia ou na Estônia podem agora ser monitorados com maior precisão por operadores russos. A escolha de Kaliningrado para sediar o complexo não é casual. Durante a Guerra Fria, a região foi um dos principais bastiões da União Soviética, abrigando submarinos nucleares e bases aéreas. Estratégias. Com o recrudescimento das tensões entre Moscou e a OTAN nos últimos anos, o enclave voltou a receber reforços militares, incluindo mísseis de médio alcance e unidades blindadas. O novo centro, porém, amplia esse papel histórico. Diferente de radares convencionais, as antenas circulares não apenas detectam sinais, elas permitem triangular transmissões, rastrear movimentações inimigas e mapear redes de comando. Tudo isso sem emitir sinais que denunciem sua posição. Para especialistas, é como se Moscou tivesse instalado um ouvido gigante no coração do Báltico. Não surpreende que os jornais de Berlim descrevam a instalação como um sistema de inteligência de escala continental. Estima-se que o alcance seja suficiente para captar transmissões vindas de bases aéreas na Europa Central, bem como de operações navais no Atlântico Norte. A área total ocupada, de mais de 250 hectares, equivalente a 350 campos de futebol, reforça a dimensão sem precedentes do projeto. Do ponto de vista político, a mensagem do Kremlin é inequívoca. A dissuasão não se limita a mísseis e tanques. Moscou aposta também em infraestrutura de alta tecnologia para reduzir a capacidade de surpresa da OTAN. Autoridades russas têm repetido que qualquer ataque a Kaliningrado seria considerado uma ameaça existencial, autorizando inclusive resposta nuclear. Esse quadro coloca Bruxelas diante de um dilema estratégico. Ignorar a instalação significaria aceitar que grande parte das comunicações da Aliança Atlântica está sujeita a monitoramento permanente. Atacá-la, por outro lado, equivaleria a desencadear um confronto direto com a Rússia, com riscos de escalada incontrolável. Para os planejadores da OTAN, exercícios militares no leste europeu perdem relevância diante de uma estrutura capaz de acompanhar cada ordem transmitida por rádio. Outro ponto que chama a atenção é a velocidade da obra. Enquanto projetos militares no Ocidente geralmente demoram anos para sair do papel em razão de debates parlamentares e processos de licitação, Moscou ergueu em poucos meses um centro que altera de forma concreta o equilíbrio estratégico regional. Essa disparidade reforça a percepção de eficiência russa e amplia a frustração em capitais
capitais como Berlim, que se vêem pressionadas a aumentar gastos em defesa. O impacto da instalação em Kaliningrado se manifesta em duas frentes complementares. No aspecto tecnológico, o complexo reforça a capacidade russa de monitorar o espectro de comunicações europeu, permitindo que Moscou acompanhe em tempo real transmissões militares que partem de bases aéreas na Polônia, de exercícios em território báltico ou até de operações navais no Atlântico. Esse nível de vigilância amplia de forma significativa o alcance da inteligência eletrônica russa e cria um desafio permanente para os planejadores da OTAN. No campo psicológico, o efeito é igualmente relevante. A presença de uma estrutura desse porte gera nos países da Aliança Atlântica uma sensação de vulnerabilidade inédita, uma vez que as comunicações antes consideradas seguras passam a ser vistas como potencialmente expostas. Ao mesmo tempo, a Rússia projeta a imagem de que Kaliningrado é praticamente inexpugnável, consolidando o enclave como símbolo de resiliência militar diante da pressão ocidental. Para a Alemanha, esse cenário tem repercussão direta. A cobertura constante da imprensa de Berlim reflete não apenas preocupação com a segurança das fronteiras orientais da OTAN, mas também a constatação de que a superioridade tecnológica e estratégica da aliança já não pode ser considerada absoluta. Esse reconhecimento alimenta debates internos sobre a necessidade de aumentar o orçamento de defesa, acelerar projetos de modernização militar e reduzir a dependência das decisões norte-americanas no âmbito da OTAN. No balanço final, Kaliningrado consolida-se como uma fortaleza de acesso praticamente impossível de ser neutralizada sem riscos de escalada militar. O novo complexo de guerra eletrônica fortalece não apenas a defesa imediata do enclave russo, mas também altera o cálculo estratégico de longo prazo do Ocidente em todo o leste europeu. Para Moscou, a mensagem enviada é inequívoca. Na guerra contemporânea, a supremacia não é garantida apenas pelo número de tanques ou pelo alcance dos mísseis, mas sobretudo pela capacidade de controlar o fluxo de informações, antecipar movimentos e neutralizar a comunicação adversária antes que ela produza efeitos no campo de batalha. Essa transformação tem impacto direto em Berlim e nas principais capitais da OTAN. A Alemanha, que já vinha sob pressão interna e externa para ampliar seus gastos militares, vê-se diante da necessidade de admitir que parte de sua infraestrutura de comando pode ser constantemente monitorada. O dilema não é apenas técnico, mas também político: investir rapidamente em soluções de proteção eletrônica ou aceitar que a Rússia detém, ao menos no curto prazo, uma vantagem significativa na arena do Báltico. Para a União Europeia como um todo, a instalação em Kaliningrado reforça debates sobre autonomia estratégica. Em Bruxelas, cresce a percepção de que a dependência excessiva da proteção norte-americana deixa o bloco vulnerável, especialmente diante da rapidez com que Moscou consegue executar projetos militares em comparação à lentidão burocrática europeia. O contraste entre a eficiência russa e a demora nos processos ocidentais amplia a sensação de fragilidade. No plano mais amplo, o enclave russo se consolida como peça-chave de dissuasão, não apenas contra possíveis ataques diretos, mas também como ferramenta de pressão psicológica. Cada exercício militar da OTAN em território polonês ou nos estados bálticos passa a carregar a sombra de ser observado em tempo real por operadores de Kaliningrado. Essa condição reduz o elemento surpresa das manobras ocidentais e força os estrategistas da aliança a repensarem sua postura. Para Moscou, portanto, o balanço é positivo. Além de reforçar a defesa do território, o complexo envia uma mensagem política e estratégica que ecoa em todo o continente. Para Berlim e seus aliados, a conclusão é desconfortável. O equilíbrio de forças no Báltico mudou de patamar, e a vantagem russa no campo da guerra eletrônica já não pode ser ignorada ou tratada como ameaça distante. Nos últimos meses, a guerra na Ucrânia deixou de ser marcada apenas por confrontos diretos nas frentes de batalha e passou a incluir episódios que revelam disputas de inteligência e tecnologia militar. Foi nesse contexto que a Rússia anunciou ter neutralizado o que classificou como um dos planos mais arriscados do governo de Kiev: a criação de um arsenal de mísseis balísticos de longo alcance. De acordo com informações apresentadas pelo Serviço Federal de Segurança FSB, em cooperação com o Ministério da Defesa russo, bombardeios de alta precisão foram direcionados contra complexos industriais em regiões estratégicas, como Dnipropetrovsk e Sumy.
As instalações, segundo Moscou, estavam ligadas a um projeto secreto que contaria com o financiamento de países ocidentais e tinha como finalidade ampliar significativamente o poder ofensivo ucraniano. Esse programa buscava desenvolver mísseis capazes de atingir distâncias entre 500 e 750 quilômetros, o que colocaria sob ameaça direta não apenas Moscou, mas também Minsk e até áreas consideradas sensíveis para a segurança russa, como o centro nuclear de Sarov, em Nizhny Novgorod. Na visão do Kremlin, permitir que tais armamentos chegassem à fase operacional seria equivalente a alterar drasticamente o equilíbrio estratégico do leste europeu e criar um precedente perigoso para a estabilidade regional. Os bombardeios não se limitaram às fábricas ligadas ao programa secreto. De acordo com Moscou, a ofensiva incluiu também a destruição de sistemas de defesa que haviam sido posicionados para proteger esses complexos industriais. Entre os equipamentos citados estavam lançadores de mísseis Patriot e uma estação de radar AN/MPQ-65, ambos de fabricação norte-americana. A incapacidade desses sistemas em conter a operação foi interpretada pelos russos como prova de que as defesas aéreas ucranianas permanecem frágeis, mesmo após a chegada de armamentos avançados do Ocidente. Os alvos atingidos, segundo relatos oficiais, iam além das linhas de produção, depósitos de combustível, unidades químicas e oficinas mecânicas onde eram integrados os componentes dos mísseis também foram eliminados. Para o Kremlin, o impacto da ação não se resumiu à destruição física, mas serviu para transmitir uma mensagem clara: qualquer tentativa de Kiev de ampliar seu alcance ofensivo será neutralizada antes de se consolidar. Moscou descreveu a operação como um resultado exemplar, ressaltando tanto o valor militar quanto o efeito psicológico sobre seus adversários. Outro ponto destacado por Moscou foi o caráter internacional do projeto. O programa, ainda em fase embrionária, se basearia em tecnologias herdadas da era soviética, modernizadas com apoio de especialistas vindos da Europa Ocidental. Autoridades russas chegaram a citar a participação de países como a Alemanha no financiamento, apresentando o episódio como evidência de que a disputa vai além do campo de batalha ucraniano, envolvendo também os interesses estratégicos da OTAN. Para Kiev e seus parceiros ocidentais, os efeitos da operação russa se manifestam em duas frentes distintas. No campo material, a destruição de fábricas, depósitos de combustível e sistemas de defesa aérea representa não apenas uma perda de recursos imediata, mas também um atraso considerável em planos de modernização que vinham sendo apoiados por Estados Unidos e países da União Europeia. Essa quebra de infraestrutura compromete a capacidade ucraniana de avançar em projetos de médio e longo prazo, fragilizando tanto a indústria militar quanto a logística de suprimentos. No plano político, a mensagem transmitida por Moscou foi inequívoca. Qualquer iniciativa que busque dotar a Ucrânia de mísseis com alcance capaz de atingir Moscou, Minsk ou outras áreas consideradas vitais para a segurança russa será classificada como ameaça existencial e destruída antes mesmo de sair do papel. Trata-se de uma advertência não apenas dirigida a Zelensky, mas também a Bruxelas, Washington e demais capitais que discutem constantemente o envio de novas armas para Kiev. O balanço final vai além da destruição física. Para o Kremlin, o episódio reafirma sua política de manter linhas vermelhas inegociáveis, estabelecendo que certas capacidades bélicas jamais serão toleradas na Ucrânia. Essa postura reforça a ideia de que a guerra não se limita ao território ucraniano, mas faz parte de um tabuleiro geopolítico mais amplo, onde cada avanço tecnológico é interpretado como tentativa de alterar o equilíbrio estratégico regional. Para analistas em Berlim, Paris e até em Pequim, o ocorrido mostra que a disputa na Ucrânia não é apenas uma guerra de desgaste convencional, mas também um jogo de inteligência e dissuasão, no qual movimentos tecnológicos ou industriais são acompanhados de perto e respondidos com rapidez. O episódio evidencia que qualquer tentativa de Kiev em acelerar seus programas militares de longo alcance pode gerar contra-ataques imediatos, capazes de redefinir os rumos do conflito. Em última instância, o episódio revela uma lição que vai além da contagem de territórios conquistados ou perdas em combate. Na guerra contemporânea, os rumos do conflito não são definidos apenas nas trincheiras de Donetsk ou nas planícies de Kharkiv, mas também nos espaços menos visíveis, laboratórios de pesquisa, fábricas de armamentos, centros de comando e estruturas
de inteligência. É nesses bastidores que se forjam as ferramentas capazes de alterar equilíbrios regionais e, muitas vezes, o próprio curso das negociações internacionais. A derrota sofrida por Kiev, com a destruição de suas instalações industriais, expôs a vulnerabilidade de um projeto que buscava dotar o país de mísseis balísticos de longo alcance. Mais do que uma perda material, esse revés funcionou como um lembrete de que a Ucrânia depende fortemente do apoio externo para sustentar avanços tecnológicos, seja em financiamento, seja em transferência de conhecimento. Cada fábrica eliminada representa não apenas a interrupção de uma linha de produção, mas também meses ou até anos de esforços que se desfazem em questão de minutos. Para a Rússia, a operação serviu como demonstração de que está disposta a agir de maneira preventiva, sempre que identificar uma ameaça potencial ao seu território. Essa postura reforça a ideia de que Moscou enxerga a guerra não apenas como um embate militar, mas como um jogo de dissuasão estratégica, no qual a neutralização de capacidades em desenvolvimento é tão importante quanto a conquista de terreno. O impacto se estende ainda ao campo diplomático. Países como a Alemanha, França e os Estados Unidos, que têm acompanhado de perto a evolução da guerra, observam que cada ataque preventivo russo redefine os limites do que pode ou não ser tolerado no tabuleiro europeu. Isso significa que o conflito, embora localizado em território ucraniano, produz ondas que reverberam em fórum da OTAN, em reuniões do Conselho Europeu e até em debates mais amplos sobre segurança internacional. Em síntese, o episódio deixou evidente que a guerra contemporânea não se resume às frentes de combate ou às batalhas visíveis transmitidas pelas câmeras, mas também ao conhecimento científico, à inovação tecnológica e ao controle das cadeias produtivas que dão suporte ao poder militar. Em muitos casos, destruir uma fábrica, um centro de pesquisa ou um depósito de componentes eletrônicos pode ser tão decisivo quanto a tomada de uma cidade no campo de batalha. A Ucrânia, ao perder instalações ligadas ao desenvolvimento de mísseis de longo alcance, não viu apenas um projeto técnico interrompido, mas também a fragilização de uma estratégia que buscava equilibrar forças com Moscou por meio da ameaça de alcance ampliado. Esse revés expôs a vulnerabilidade de Kiev diante da dependência externa, seja de financiamento ocidental, seja de especialistas estrangeiros que forneciam apoio na modernização de tecnologias herdadas da era soviética. Para a Rússia, a operação teve um valor simbólico ainda maior. Ao eliminar a infraestrutura antes que se tornasse plenamente operacional, Moscou reafirmou, de maneira inequívoca, sua posição de que não tolerará armamentos que possam atingir Moscou, Minsk ou centros nucleares estratégicos como Sarov. Trata-se de um recado direto não apenas à Ucrânia, mas também a capitais como Washington, Berlim e Paris, que discutem constantemente novos pacotes de armamentos para Kiev. O episódio também reforça um ponto-chave para analistas militares. A guerra moderna é travada em múltiplos tabuleiros. No campo militar, cada míssil disparado representa um ato de força. No campo tecnológico, cada protótipo destruído representa anos de atraso e a redefinição de planos inteiros. E no campo político, cada operação bem-sucedida amplia ou reduz a confiança entre aliados, afetando o ritmo de sanções, negociações e apoio externo. Assim, enquanto a Ucrânia vê enfraquecida sua capacidade de avançar em projetos estratégicos de longo alcance, a Rússia busca consolidar a imagem de que está disposta a agir preventivamente sempre que identificar uma ameaça em formação. Essa postura evidencia que, no conflito atual, a sobrevivência de cada lado não depende apenas do poder de fogo disponível, mas também da habilidade de proteger ou destruir os pilares tecnológicos que sustentam sua máquina de guerra.